Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. Nosso programa pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, Colégio e Curso Objetivo. E abrimos o bloco de notícias, hoje sem a presença do aluno João Guilherme, mas que participa do jornal com as suas reportagens. E quem já está aqui com a gente é a jornalista Alessandra Neri. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Ótimo. Vamos lá? Vamos começar com os medalhistas olímpicos do Colégio Objetivo e comemorando o importante resultado conquistado na África, não é, Alessandra? É verdade, os alunos Alexandre Silva Bastos de Almeida, Gustavo Baracate Alves Martins e Alessandro da Cunha Menegon foram premiados na Olimpíada Internacional de Ciências Júniores, a IJSO. 6 alunos brasileiros representaram o Brasil no Mundial realizado em Gaborone, capital do Botsuana, na África. 3 são alunos do Objetivo. Gustavo Baracate e Alessandro Menegon foram prata. Alexandre Bastos conquistou a medalha de bronze. Nós temos uma foto registrada na solenidade de premiação. Roda VT1. Parabéns, alunos. Eles foram acompanhados pelos professores Ronaldo Fogo e Bruno Vale. A 15ª edição do IJSO contou com a participação de delegações de mais de 50 países, representando todos os continentes. O torneio é disputado anualmente entre estudantes de até 15 anos. Os alunos tiveram de testar tudo o que sabiam sobre biologia, física e química em provas teóricas e experimentais. A IJSO é conhecida como uma das mais importantes e complexas Olimpíadas Científicas do mundo e reuniu cerca de 300 estudantes de até 15 anos de 50 países. Parabéns, então, aos alunos Cauê Singo Aramaki e Matheus Schiffer Mendes. Eles foram premiados na Olimpíada Rio Platense de Matemática, Lê. Isso mesmo, Cauê conquistou a medalha de bronze e Matheus menção honrosa. A Olimpíada foi realizada na Argentina. Roda VT2. Após excelente desempenho na Olimpíada Paulista de Matemática, a OPM, eles foram convidados para a seletiva internacional. A Rio Platense contou com a participação de 70 estudantes de diversos países, entre eles Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à mãe do aluno Matheus, a Juliana. Ela gentilmente cedeu as imagens registradas na Argentina. Os pais, como sempre, acompanhando ali, né? É verdade. Né? E esse foi o primeiro ano do Matheus no Objetivo, já repleto de muitas conquistas. Ele tem apenas 11 anos de idade e é aluno do 6º ano do ensino fundamental. O Matheus participou de sua primeira Olimpíada Internacional, mostrando um grande potencial. E ele contou que o interesse por Olimpíadas surgiu após realizar o concurso de bolsas promovido pelo Objetivo, o Desafio. Na ocasião, Matheus gabaritou a prova, depois se interessou pelas aulas especiais para as Olimpíadas Científicas. Antes da Internacional, ele havia participado de 3 Olimpíadas Nacionais, conquistando medalhas em todas. Olha, muito bom, né? Os alunos assim eles vão se tornando alunos olímpicos, né, Alessandra? Com certeza. O Objetivo, desde a série iniciais, estimula o talento e o estudo da ciência. É muito emocionante ver o empenho desses alunos, desses jovens, em superar desafios a cada dia e a vontade de aprender algo novo, né? É isso mesmo, esse desafio que move, né? Parabéns, então, Matheus, parabéns, Cauê. E continuamos com mais Olimpíadas Científicas, Alê. Isso mesmo. Cerca de 200 mil estudantes brasileiros de escolas públicas e privadas de todo o Brasil se inscreveram para participar da Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC. E, é claro, os alunos do Colégio Objetivo aceitaram o desafio.
A UNC é destinada aos estudantes do ensino médio e do 9º ano do ensino fundamental. Em meio a mais de 200 mil participantes, 66 medalhas conquistadas pelos alunos do Objetivo. 7 de ouro, 9 de prata, 11 de bronze e 39 menções honrosas. E vocês pensam que foi fácil ficar entre os melhores estudantes do Brasil na área de ciências? Não foi fácil, não. O conteúdo exigido é de Física, Química e Biologia. A ONC é dividida em 2 fases. A primeira, eliminatória, composta por uma prova objetiva. Na segunda fase, os estudantes participam de uma prova teórica e uma experimental. A UNC é promovida por 3 instituições científicas: a Sociedade Brasileira de Física, a SBF, a Associação Brasileira de Química, a ABQ, e o Instituto Butantan. Parabéns, então, aos alunos medalhistas do Colégio Objetivo. Agora férias, né, Alê? Pois é, para alguns, né? Vamos lá, dezembro, férias, mas não para a equipe olímpica de robótica do Colégio Objetivo. Antes de saírem para as merecidas férias, amanhã, dia 14, e no sábado, dia 15 de dezembro, os alunos do Objetivo participam da fase regional do torneio FLL, First Lego, em Jundiaí. E o time é grande, 16 alunos do Objetivo, divididos em 2 equipes, a Bionic Shark e a Inside Best. No dia 39, equipes disputam vagas para a fase nacional do torneio. O interessante, Malu e Silvia, é que nessa competição as equipes podem ser mistas, ou seja, formada por alunos do ensino fundamental e do ensino médio, estudantes de 9 a 16 anos, cada um levando o seu conhecimento. No torneio, cada ano é proposto um desafio. O tema desta temporada é Into Orbit, em órbita. A temática vai explorar a vida e as viagens no espaço. Eu acompanhei a temporada da FLL no ano passado. Vamos relembrar, nós temos imagens. Roda o VT3. A fase regional foi realizada em Indaiatuba. Foi um torneio muito emocionante que exigiu bastante trabalho em equipe e muita pesquisa. É isso mesmo. No ano passado, o tema foi pesquisar e apresentar soluções inovadoras para um problema que atinge milhões de brasileiros e é também uma preocupação mundial: a água. Os alunos do Objetivo foram premiados, é isso, né, Alê? Sim, a equipe do Objetivo Bionic Shark conquistou o 2º lugar no prêmio Estratégia e Inovação. E esse ano a FLL vai ser realizada nos mesmos moldes, Alê? Sim, nos mesmos moldes. Só que o desafio é com foco no espaço. No torneio, os estudantes vão realizar tarefas. Uma delas é o desafio do robô. Em uma mesa de competição, os alunos colocam os robôs para cumprir determinadas missões. Tudo de forma lúdica, simulando situações reais. Os robôs são projetados, construídos e programados pelos próprios alunos. Os juízes avaliam tudo: o desempenho na mesa de competição, as estratégias utilizadas, o design do robô. Também é obrigatória a apresentação de um projeto de pesquisa como uma solução inovadora para o desafio da temporada. A solução é apresentada para todo o público e avaliada pelos juízes. Bom, e por falar em robótica, os alunos do Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT, que participam da atividade opcional robótica, tiveram mais uma oportunidade de colocar em prática o conteúdo aprendido nas aulas no Torneio Objetivo de Robótica. Vamos ver as imagens. Roda VT4. Uma arena foi especialmente montada no campus Cidade Universitária da Unip para a realização do TOR. O torneio, este ano, seguiu os mesmos moldes do campeonato First Lego. O desafio proposto aos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo foi realizar missões sobre exploração espacial. Os alunos do 1º ao 5º ano tiveram de resolver desafios com o tema Lua. Os alunos do 6º ao 9º ano executaram missões de exploração espacial que englobaram, além da Lua, Marte e uma estação espacial. Interessante. As missões foram divulgadas na competição e os alunos tiveram cerca de 2 horas para montar as ferramentas, programar e testar para só depois competir.
No momento da prova final, os robôs tiveram cerca de 3 minutos para realizar, de forma autônoma, o maior número de tarefas possível, em uma mesa repleta de desafios. A agilidade foi decisiva para um bom resultado. Os alunos tiveram de criar estratégias para saber o que usar na missão. Os juízes estavam atentos a qualquer deslize. A precisão dos robôs na busca por executar o maior número de missões foi necessária para a conquista do troféu Thor 2018. Na modalidade nível 2, a equipe Luiz Góes, formada por alunos do Objetivo Luiz Góes, conquistou o primeiro lugar. Na modalidade nível 1, a equipe Lego Builders, no Objetivo Teodoro, foi a campeã. Tá aí imagens, foi um grande torneio, um torneio que exigiu muita participação, não só das equipes, né? Mas também dos professores, de todo mundo envolvido, mas é uma grande festa, viu, Malu? É sempre uma grande festa, né? Mas esse foi diferente dos outros Thors, esse foi diferente, foi já essa mesma linha do First Lego, do First Lego, que é esse desafio todo dentro de um contexto espacial. Sim. Né? Bom, Malu, Pois não. Estou aqui. Como seria a vida sem as grandes invenções? A roda, o telefone, a luz elétrica, entre tantos outros inventos que facilitam o nosso dia a dia. Seria bom? Sem telefone celular eu não vivo. Não, de jeito nenhum, né, Malu? Os inventos nascem, Silvia, de simples ideias que vão ganhando forma e se tornam indispensáveis. Pois é. E no Colégio Objetivo, os alunos do 5º ano do ensino fundamental participam da exposição Pequenos Inventores e Grandes Invenções. A atividade tem a proposta de estimular ideias criativas e o uso da imaginação na busca de descobertas. Os trabalhos dos alunos do 5º ano ganharam formas, cores e movimento após os estudos sobre eletricidade, magnetismo e robótica. Unindo os conhecimentos das aulas de ciência e informática, as turmas construíram objetos que foram apresentados na mostra. A proposta foi desafiar os alunos a criar, elaborar, inventar, movendo-se pelo prazer de construir algo inédito. Aviões, carros, robôs, máquinas de desenhar e outros inventos integraram a lista de criações. Os inventos foram criados com materiais recicláveis, peças reutilizáveis, sucatas, fios de eletricidade, bateria, entre outros dispositivos. Os materiais foram imprescindíveis para investigar a curiosidade dos jovens cientistas. E no final, os pais, amigos e familiares dos alunos foram convidados para conhecer os projetos. As crianças, elas fazem esses projetos todos, depois elas dão explicações técnicas aos visitantes. E o que tem de invenção diferente, né? O que sai de invenção criativa, cada vez que a gente visita os pequenos inventores, Malu? E a alegria, né? Os coordenadores falam muito nessa questão da alegria do aluno na escola, né? Isso é importante. E agora, um outro momento também bastante feliz é o momento da formatura. A formatura dos alunos representa a conclusão de uma fase importante na vida do estudante. Para celebrar este acontecimento, o Colégio Objetivo realiza as tradicionais festividades de formatura para alunos do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. Alunos, familiares, amigos e educadores participam das cerimônias de colação de grau realizadas nos teatros da Universidade Paulista, a Unip. Vamos ver a formatura, que momento gostoso. E os bailes também fazem parte, Olha. de tudo. Só tenho que agradecer esse ano que tivemos, esses 4 anos muito bons. E temos mais desafios agora em diante e temos que enfrentá-los. É uma turma bem unida, estou há muito tempo no Colégio Objetivo e vamos fazer e continuar nessa turma no ensino médio. Toda a nossa jornada, todo o nosso trabalho árduo deu certo. Foi muita felicidade, muitos amigos e que tudo deu certo e vamos seguir mais um passo. Eu espero mais desafios, com mais Olimpíadas e mais medalhas e mais oportunidades. Muito
muitos de nós no futuro não vão para a mesma unidade, se separem. Então espero que hoje seja um dia muito importante e marcante para todos e muito especial. A gente viveu muitas coisas nesses anos e são pessoas que eu quero levar para o resto da vida, são muito importantes. Passamos por momentos altos e baixos, mas mesmo assim continuamos uma turma muito unida. E eles são muito importantes para mim. Muito bem, vamos começar então. A noite de hoje tem um significado especial. Considero essa solenidade aberta. É o Giovanni. Giovanninho. O nosso patrono para nos deixar algumas palavras. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Obrigado e um beijo no coração de todos. Agora que eu tô me formando, né, eu pretendo, claro, continuar no ensino médio. Eu, graças a Deus, passei por integrado. E eu pretendo estudar bastante para sair formado bem, porque, afinal de contas, não tem como sair mal do objetivo, né? O sistema de ensino é muito bom. Talvez seguir uma carreira na música, fazer uma faculdade de medicina ou os dois. Eu desejo a todos, tanto do nono M1, quanto do nono M2 e quanto do nono da tarde, muito sucesso na vida e, bom, em tudo. Que eles tenham tudo de bom, né? Também eu queria fazer uma homenagem especial ao surgimento de um repórter jornalista em nossa unidade há 2 anos. Queria chamar ao palco o João Guilherme. Queria agradecer a diretoria, a coordenação e todo mundo do Objetivo que está me dando essa oportunidade. Todo mundo cantando, vamos lá. Hey Jude. Momento maravilhoso. Muito emocionante, né? Esses momentos de formatura. Você estava lá, Foi Silvia muito Vinhas. legal, eu tive a honra de ser mestre de cerimônia, né, do 9º ano da Unidade Teodoro. Você viu o João Guilherme também, foi homenageado, estava lá como mestre de cerimônia. É um momento muito emocionante, né? Ai, Silvia, além de casamento, eu choro em formatura também. Formatura. A hora que eles entraram, assim, bateu forte, Malu, de verdade. É, porque é um ciclo que se cumpre, né? E na vida deles, assim, dá uma saudade, você olhando, né, Gabriel Terrazzi, a gente, né? Você viu o Gabriel? João Guilherme, o ano inteiro, né, com eles, né? Agora vão rumo ao Novos desafios. novos né? desafios. Então vamos agora falar da educação infantil das crianças do 1º ano do ensino fundamental, que também partem para um novo desafio. E para celebrar, as crianças do 1º ano do ensino fundamental participaram da festa de encerramento. Roda VT 7. O tema da festividade foi o meu, o seu, o nosso tempo. E contou a história da tecnologia eletrônica. A festividade, realizada no Teatro Unip, em Indianópolis, garantiu muita emoção e momentos inesquecíveis. As crianças celebraram com pais, familiares, amigos e educadores o aprendizado adquirido. O espetáculo foi dividido em 2 partes. A primeira homenageou as crianças com o objetivo de comemorar a fase inicial do processo de alfabetização e letramento. Essa, na verdade, já é o conteúdo da segunda parte, né? Que apresentou apresentações magistrais que ressaltaram a vivacidade da criança e enfatizaram a graça e o dinamismo da infância. Ai, muito lindo, né?
Então essa aí já seria uma das primeiras partes, né? A apresentação do coral, né? E agradecimento aos pais e professores que foram responsáveis por parte desse crescimento. Os alunos representantes das unidades leram um dos seus primeiros textos em público. Na sequência, todos foram chamados para receber uma lembrança. Ai, muito lindos. Malu, você que acompanhou a atividade, conta pra gente como é que foi Ô, esse Silvia, momento. aí pegando um gancho até numa matéria que você já fez, está no site, você falou do sapatinho branco das crianças. Eu achei tão bonitinho. A hora que eu vi aqueles sapatinhos brancos. Porque ela estava exibindo tanto. Olha o meu sapatinho, ela mostrou, é novo, quer dizer, aquilo para ela é demais. Eu achei uma sensibilidade muito grande da sua parte, assim, registrar esse, até o sapatinho. O sapatinho, porque é um sapatinho de boneca, né? E ela se sente... preparou para aquele momento e fez questão de mostrar o sapatinho. E a roupa branca, né? Eu achei tão bonitinho isso, aqueles toquinhos, né? Descendo ali, eles todos felizes. Eu acho tão bonitinho isso. E também me chamou muita atenção, assim, como eles consideram aquele momento, assim, mesmo para os pais, né? Sim, com certeza. Com certeza. Solene. E eu achei interessante, outra coisa que eu também queria comentar, por exemplo, os alunos que são os orientais, especialmente na unidade Vergueiro, tinha uma das atrações ali que só reuniam alunos que eram orientais. E eles, assim, porque eles são mais tímidos, mais contidos, né? E ali na frente, todos eles, assim, sabe, fazendo o seu melhor. Quer dizer, para o aluno oriental, isso deve ser um grande feito. E para os pais, né? Imagina, os pais orientais também, né? Olhando para aquilo, vendo o filho ali, realmente sabe que está estudando numa escola brasileira, né? Maravilhoso. E tem uma reportagem sua, né? Que a gente vai ver? Você estava lá, vamos ver. Vamos. É o VT8, vamos ver como é que foi. O meu, o seu, o nosso tempo. Esse foi o tema da festa de encerramento dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Aqui ao meu lado a professora Sandra Carulli, que é coordenadora geral do ensino infantil e também do primeiro ano, né? Carulli, o que é essa festa? É uma festa de formatura desses alunos? Não, ela já foi. Antes da lei dos 9 anos do ensino fundamental, eles eram considerados pré-escola, né? Pré. Então eles se formavam. Agora, como primeiro ano, eu acho que não é uma finalização, é um louvor, se eu posso usar essa palavra, para a leitura e para a escrita, porque eles tiveram uma etapa desde a educação infantil até agora, e agora eles são considerados leitores, escritores, e vão começar uma segunda etapa no segundo ano do ensino fundamental, quer dizer, são outros desafios dentro dessa alfabetização. E hoje foi para comemorar tudo isso, né? Essa etapa que finalizou de uma certa forma com a gente e agora continua no segundo ano. Carulli, a partir desse momento eles já são leitores e escritores? Já, na realidade, desde a educação infantil, desde de pequenininhos, eles já são leitores e escritores de mundo, ou seja, cada um tem sua forma de ler e escrever. A formalização, que todo adulto conhece, né, juntando uma letra com a outra, realmente começa mais nessa etapa, final de 5 anos e ao longo dos 6 anos de idade. Então, agora eles são realmente considerados leitores e escritores, se colocando no papel do jeito que eles quiserem. Carulli, quando você fala do papel que eles têm, me chama a atenção ver esses alunos dançando, cantando. Como é que vocês conseguem atingir essa excelência do aluno? Primeiro conversando com ele e dividindo com ele esses momentos. Então, não é uma coisa estanque, né? O adulto inventa e a criança reproduz. Não, nós sentamos e conversamos sobre a festa como um todo. Então, eles participam de passos, eles dão ideias, eles ficam nervosos, eles ficam ansiosos. E toda essa autonomia e independência que você viu é deles. Os ensaios acontecem de uma forma e quando chega no dia é uma outra completamente diferente. Eles crescem, literalmente eles crescem no palco. O Carulli, me chamou a atenção também essa questão do tema, né? O meu, o seu, o nosso tempo. Por que vocês escolheram esse tema?
existe uma linha, né? Uma linha de tempo mesmo em relação aos equipamentos eletrônicos. Então, realmente, tem muita coisa que é do meu tempo, né? Que é do tempo, seu tempo poderia ser o meu tio, meu avô. O nosso tempo é o que engloba. Vamos falar do celular, do MP3, é o nosso tempo. Todos estão vivendo. A criança, eu, o meu avô. Então, a gente quis brincar um pouquinho com isso e, ao mesmo tempo, falar dessa importância, o tempo da criança, né? Como é importante isso. Porque o adulto acha que é assim, 1, 2, 3, começa tudo. Não começa. A criança que vai dizer. Também ela disse, quando nasceu, o tempo que ela quis nascer, a hora que ela quis engatinhar, andar, falar, ler e escrever a mesma coisa. Você acha, Caruli, que o tempo, entender esse tempo da criança, é o grande segredo da educação do objetivo? É olhar para essa criança dotada de todas as possibilidades, né? Um ser tão pequeno e tão grandioso ao mesmo tempo, mas respeitar aquilo que ela pode dar hoje. Amanhã é outro dia. E esse amanhã, quem vai dizer é a criança, não somos nós. Nós estamos ali só para auxiliar, nada mais. Malu, acompanhar o desenvolvimento de uma criança é muito gratificante para todos os que convivem com ela, não é mesmo? Isso mesmo, Silvia. Os primeiros passos, as primeiras palavras são motivos de alegria. Os alunos da educação infantil do Colégio Objetivo participaram de alguma festividade, Alê? Sim, Malu, foi uma apresentação muito emocionante. A festa de encerramento da educação infantil. Imagine crianças de 2, 3 anos de idade no palco, cantando, dançando e interpretando. A proposta da festividade foi comemorar mais um ciclo de aprendizado. Roda VT9. Eu acompanhei a festividade dos alunos do Objetivo Teodoro. A alegria e a espontaneidade fazem parte do universo infantil. Cada unidade do Objetivo desenvolveu uma temática diferente. No Objetivo Teodoro, por exemplo, as crianças participaram do espetáculo inspirado no clássico A Menina que Detestava Livros. O espetáculo contou a história de uma menina que tinha vários livros em casa, mas não gostava de ler nenhum. Até que um dia, as personagens foram saindo dos livros e conversando com ela. No palco, as crianças da educação infantil do Colégio Objetivo representaram personagens do universo infantil, como Branca de Neve, Cinderela, o Príncipe, Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan, Pinóquio, entre tantos outros. As crianças se empenharam muito nos ensaios. Estavam felizes com a oportunidade de apresentar a coreografia e a fantasia aos pais. Além de toda a proposta pedagógica, a proposta da festividade foi desenvolver o prazer pela arte, como a dança e a música. A desenvoltura, o movimento, o equilíbrio, a confiança, a ousadia e a criatividade. Bom, o nosso João Guilherme, nosso repórter JG, que toda semana traz reportagens especiais diretamente das unidades do Colégio Objetivo, acompanhou a atividade conhecendo e degustando alimentos saudáveis. Ele não está hoje aqui com a gente no estúdio, mas preparou algumas matérias, né, Alê? É isso mesmo, Silvia. JG hoje está fazendo prova. Vamos às notícias. Estimular hábitos saudáveis é uma prática constante do Colégio Objetivo. Ao longo do ano letivo, os alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental participam de atividades que reforçam a importância de uma refeição balanceada, rica em nutrientes. As crianças degustam receitas e alimentos e descobrem curiosidades sobre frutas, legumes e sementes. Estou aqui com a professora Vanessa e a aluna Laura, que vão falar um pouquinho mais sobre alimentação saudável. Não é um tema que eu entendo muito, então elas vão explicar aqui pra gente, tá bom? Professora, tudo bem? Qual é a importância de passar isso para os alunos? Nós trabalhamos com um programa de alimentação saudável. Então, eles iniciam desde o começo do ano, nós temos uma grade de frutas, verduras, leguminosas, e eles vão, uma vez por mês, a gente tem essa degustação.
E é importante para ver se a gente consegue mudar essa geração, que eles venham mais saudáveis, com essa alimentação melhor, comendo melhor, não tanto industrializado, né? E, às vezes, em determinado momento da sua vida, você não tem, o seu paladar não está tão apurado. Então, você experimenta uma fruta, por exemplo, uma verdura, e talvez você não goste. Então, nós fazemos isso sempre, todos os anos no Fundamental, porque com os amigos, e às vezes de uma maneira diferente, como eles prepararam aquele alimento, você já gosta e aí você passa a adotar esse hábito, né? Então, nós estamos conseguindo aí um resultado muito bacana, os lanches estão vindo bem mais saudáveis, eles estão trazendo frutas, verduras e, assim, elaborando coisas bem diferentes. Então, para a gente tem sido um resultado muito positivo. Agora eu vou falar aqui com a aluna Laura, que todo mundo está falando que é expert nesse assunto. Laura, me explica uma coisa. Conta pra gente daquela história que você estava me contando, da sua mudança de hábito na alimentação. O que você acha que é importante a escola estar passando isso para você? Olha, não só para mim, como muitas das outras crianças. Essa mudança de hábito também funciona muito para sua casa, porque se a sua mãe ou seu pai preparar um negócio para você, uma comida, por exemplo, você já experimentou na escola, teve essa sensação com os amigos e gostou, é muito mais fácil. E também essa mudança de hábito de alimentação com os colegas e que a escola faz é muito importante para você saber que comida não só pelo sabor, mas a sensação, o gosto. E qual foi a história da carambola? Me conta. Bem, é assim, eu nunca tinha experimentado a carambola na minha vida. E a primeira degustação, que é a de frutas, alguém levou a carambola, eu experimentei. E aí eu amei, eu comecei a devorar, assim. E uns dias depois, a minha mãe preparou e eu também devorei. E ela falou assim, nossa, Laura, você devorou tudo de primeira. Eu falei, é que eu já experimentei na escola. Muito legal, né, gente? A mudança de hábito tem que acontecer e vai acontecendo direto, não só com alimentação e com vícios que são ruins, você muda para os hábitos que são bons. Isso é muito bacana. Um abraço, gente. Tchau, tchau. E tem que experimentar, né, JG? Porque às vezes fala que não gosta, não gosta. Não, e outro dia eu vi um aluno estava explicando assim que gostava de brócolis, mas não gostava de couve-flor. Uhum. Mas experimentou os dois. O segredo é isso, né? Tem que experimentar. E essa proposta desse projeto vem ao encontro disso mesmo, de proporcionar às crianças a experimentação de vários tipos, né, de frutas, de verduras, que às vezes elas não têm o hábito, ou às vezes junto com os amiguinhos ali na sala de aula, elas ficam estimuladas, né? São obrigadas a experimentar não também, são né? obrigadas, não são obrigadas, não. É? Elas fazem, assim, elas Uma degustação, cada uma traz um pratinho, traz um alimento, enfim, elas acabam em um grupo degustando. Eu acho que fica muito mais divertido e estimulante, né? Não, e imagina quando elas chegam, né, para as mães, né? Eu já conheço, né? Com aquela cara, né? Já conheço, já experimentei na escola. Muito bom. E o que mais o JG preparou para o programa, Lê? Ele acompanhou uma aula de música do professor Renato com as crianças da educação infantil. A música tem papel importante na educação das crianças. Ela é uma grande aliada no crescimento saudável. Vamos ver a reportagem do JG. Estou aqui com o professor Renato, que é professor de música das crianças do Objetivo, e ele vai explicar um pouquinho mais para a gente da introdução musical dentro da sala de aula. A musicalização, na verdade, a gente não trabalha a partitura, a leitura musical. Então, o que eu trabalho no Objetivo, a proposta do Objetivo, nós temos o jeito de viver na floresta e o jeito de viver no mar. E dentro disso eu abordo as propriedades sonoras da música, onde nós temos o silêncio, a melodia, o ritmo, a pulsação. Então a criança tem a iniciação musical, né? Muitas vezes a criança ela não escuta música em casa, os pais não têm esse costume de ouvir música. E aqui no colégio ela tem essa vivência, né, de como que é uma melodia, como é uma música do Nordeste, como que é um rock and roll, né? E nisso ela vai desenvolvendo como tocar um instrumento, o timbre do instrumento, tambor, chocalho. A música é qualquer coisa que a gente escuta qualquer som, não é? Isso mesmo. Então elas conseguem assimilar o som da natureza
Quando ela escuta o som do mar, então eu assimilo com um chocalho, que tem aquele som shhh. Muitas vezes eu assimilo como o boi andando, caminhando, o animal andando, então faz aquele som do tambor que é o grave, tum, tum, tum. Também acompanhando a música, tocando os instrumentos. Então isso eles já começam a perceber que tem ali tem regras para tocar. Eles conseguem tocar junto, né? Tem que respeitar o amigo, até passar o instrumento para o amigo ao lado, né? Compartilhar o instrumento. Então envolve tudo isso. A gente está construindo assim, formando um cidadão, né? Então eles já conseguem aqui na aula de música respeitar o que acontece na vida, né? Muito obrigado, professor, e muito obrigado, galera. Um abraço, tchau, tchau. Ai, que delícia participar desse tempo que tem um professor como o professor Renato, né? E despertando, né, a sensibilidade da criança, estimulando, né, Alessandra? Isso mesmo. Porque, imagina, com chocalhos, não é só aquela flautinha, não, né? Outros instrumentos, ele com Não, e associando animais, né? Associando a natureza. Muito legal, muito legal. Bom, e por falar em música, os alunos do ensino fundamental das séries iniciais participaram da atividade Ao Sabor da Música. Na atividade, os pais assistiram a uma aula especial de coral. As crianças cantaram as canções que foram trabalhadas nas aulas durante o ano. Vamos conferir no VT 12, Coral Sabor da Música. Vamos ver. A proposta do coral é incentivar o prazer pela música como forma de expressão da arte e aprimorar o gosto por canções de qualidade. Trabalhar com música, principalmente em grupos, faz com que as crianças tenham disciplina, organização e respeito pelo próximo. A vivência musical é algo prazeroso e agradável para as crianças. Elas aprendem a se comunicar melhor, estimula a criatividade e abre portas para novas informações. O Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT, oferece diferentes atividades opcionais aos alunos. O curso de teatro integra a programação de atividades, certo, Alê? Isso mesmo, Malu. No mês de dezembro, os alunos apresentam aos pais, amigos e familiares o resultado do trabalho desenvolvido. Nas aulas, são trabalhadas técnicas de improviso e de encenação, linguagem corporal e elaboração de roteiros e produção de figurinos. Os alunos do ensino fundamental subiram no palco para mostrar que entendem da arte de interpretar. Foram realizadas 15 peças. E a produção do espetáculo foi totalmente elaborada pelos alunos. A criação de roteiro, os personagens e os figurinos. O curso de teatro do Colégio Objetivo tem como foco criar espaços de criação coletiva para que todos os participantes possam colaborar de forma artística. As peças apresentaram temas diversos: mitos gregos, Conto de Fadas, Animais Fantásticos, O Roubo do Tempo, Alice no País das Maravilhas. Uma das peças retratou uma atriz que entrou em seu próprio texto e ficou presa em suas próprias páginas. Eles usaram, foi muita criatividade e imaginação na produção dos trabalhos. As apresentações foram realizadas nos palcos do Teatro Unip Objetivo. Muito bem. Bom, agora vamos falar da mostra de telas dos alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Uma das atividades oferecidas nas aulas é a pintura em tela. São exploradas diferentes técnicas que permitem o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade e do equilíbrio. Em meio a tintas, pincéis, cores e formas, as crianças experimentaram, investigaram, apreciaram e se inspiraram e criaram suas próprias obras de arte. O resultado dos trabalhos foi apresentado na mostra de telas do Colégio Objetivo. A mostra foi realizada em todas as unidades. Cada série produziu as obras com um tema específico e diversificado. Foram feitas releituras do quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, entre outros artistas renomados. Outras turmas retrataram o universo infantil, os animais, a terra, as formas geométricas, a cidade e as cores. E foram utilizados materiais diferenciados. As telas ficaram repletas de cores e com diversidade
artística. Muito linda essa atividade. E imagino quantos novos artistas que não surgem, né, Malu? Olha cada trabalho lindo. Vai despertando, né? Formas, cores, sensibilidade, né? O exibir para o companheiro de sala, né? O coleguinha de sala, tudo isso. Os pais também prestigiando, como sempre, a atividade. E mostrar para os pais também, isso deve ser magnífico, né? Olha só que bonitinho. Bem. Muito lindo. Bom, vamos falar agora de esporte, dos judocas do Colégio Objetivo, Alê. Isso mesmo. Após um ano de muita disciplina, dedicação aos treinos e boa conduta, os judocas do Colégio Objetivo conquistaram a tão almejada mudança de faixa. Vamos ver a troca de faixa no VT 15? Vamos lá. É um momento muito importante, pois a faixa simboliza o ciclo de aprendizagem dos praticantes do judô. Para conseguir essa promoção, os alunos provaram que têm os requisitos necessários. Respeito, domínio das técnicas, idade e empenho nos treinos foram alguns dos fatores avaliados. A cerimônia de graduação contou com a presença dos pais e familiares. Antes da troca de faixa, os alunos demonstraram os exercícios e golpes praticados nas aulas. Muito bem. Mês de dezembro, Natal chegando, Silvia Vinhas, Alê. O Colégio Objetivo promove ações sociais que visam angariar donativos e proporcionar vivências que estimulam a solidariedade e o respeito ao próximo. Ao longo do ano, o Colégio Objetivo realiza ações filantrópicas que beneficiam diferentes instituições sociais. Alguns projetos solidários são inseridos nos eventos do calendário escolar, como a gincana, a Páscoa, o Dia das Crianças, o Natal e a campanha do agasalho. Outros são realizadas de forma independente em cada unidade. Nas campanhas, são arrecadados alimentos, produtos de higiene, limpeza, roupas, brinquedos, entre outros. Hoje, os alunos e professores do Colégio Objetivo Alphaville vão entregar os donativos arrecadados na campanha interna promovida na unidade de Alphaville. Os alunos arrecadaram dinheiro na barraca da festa junina, compraram presentes para os idosos e para as crianças assistidas pela instituição Lar Mãe da Providência, localizada na cidade de Itapevi. Vão ser doados alimentos e produtos de higiene pessoal. Além da entrega dos donativos, os professores de Educação Física e de Artes do Objetivo vão fazer uma programação especial de atividades na instituição. Muito bem, muito bem. Quero agradecer mais uma vez a presença e produção da jornalista Alessandra Neri no nosso bloco de notícias do Colégio Objetivo. O trabalho dela é árduo, né, Silvia? E tinha notícia, hein? Tinha notícia, e tinha notícia. Muito bem. Ale, Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Ale? Obrigada. Bom, no próximo bloco, mais um programa dedicado ao encontro cultural. Já já nós voltamos. Afinal, o nosso compromisso é com a educação, né? Fique ligado. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Bom, e o nosso programa de hoje vai falar do Encontro Cultural 2018, mais uma vez, né? Tema Música e Sociedade. Nesses últimos programas estamos apresentando os alunos, os grupos, né, que fizeram sucesso nesse tema que chamou tanta atenção, né, Malu? Exatamente, Silvia. E esse tema, né, Música e Sociedade, deu uma abrangência muito grande. Eu quero começar aqui apresentando mais esse grupo do Encontro Cultural pelo aluno Diego Almada Gonzalez. Oi, tudo bem? Tudo bem, Diego? Gabriel Notoli Bucchi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Guilherme Vasconcelos Sansone dos Santos. Oi, tudo bem?
Tudo bom? Igor Robertson Mendes Araújo. Oi, tudo bem? Tudo bom? E quero agradecer a presença também da professora Daniela Ferreira de Oliveira Carvalho, que fez a orientação do trabalho, né, professora? Isso mesmo. Boa tarde. E um trabalho importante, né, que a gente não falou ainda, que foi o movimento hippie. Isso. Como eles escolheram esse tema? Te surpreendeu? Como foi? Isso, foi surpreendente, porque nas pesquisas iniciais, onde eles buscavam algo que despertasse a atenção deles, quando eles pesquisaram sobre esse movimento, eles logo se identificaram. Então, as pesquisas iniciais já apontaram que era um tema que eles teriam liberdade para trabalhar, porque tinha essa identificação. E aí eles se dedicaram realmente a aprofundar as pesquisas e essa abrangência musical, né, que o movimento teve. E o trabalho foi surpreendente, foi maravilhoso. Como é que foi a escolha desse tema? O tema já chamou a atenção, né? Por que vocês escolheram essa temática? Porque a gente acha que é um tema que, para os jovens também, eles se identificam muito, já que esse tema, os hippies, eles contestavam muito a sociedade da época e eles eram contra o que estava acontecendo, o governo, eles eram contra a Guerra Fria, o auge da bipolaridade política, então foi um grande movimento de contestação, o movimento hippie. Você se identificou com os hippies? Você gostou? Eu gostei bastante do tema. A gente fez essa escolha na sala junto. Não teve briga, nada? Você queria uma coisa, ele queria outra? Estava bem de acordo. A gente conversou com o professor também. Sim. Nessa hora o professor ajuda também, né? Ele ajuda bastante. Até nossos pais, conforme a gente falou o tema para os nossos pais, eles aceitaram muito. Eles começaram a falar, nossa, que o melhor tema eu acho que tinha. Por que será? Por que será? Será que eles se identificaram com o tema? Identificaram, porque minha mãe era mais ou menos dessa época, né? Viveu nessa época. Ela viveu nessa época. Ela teve uma experiência boa. Sim, tanto é também que minha mãe e meu pai, eles viveram também no momento hippie, enquanto existia o movimento hippie, e eles usavam acessórios, eles usavam roupas, batas, vários costumes que os hippies tinham, eles também usaram, para vocês verem como os hippies trouxeram esses costumes para o mundo inteiro. E seus pais tinham roupas legais lá ainda? Nossa, eram incríveis. De repente você abriu o armário e falou, nossa! É verdade? Minha mãe usa até hoje as roupas dos hippies, ela usa... Sim, a gente também está usando as pulseirinhas que eles usavam. É verdade, Malu. A moda sempre volta, então eu guardo. Moda é cíclica. Aí vocês aproveitaram para montar as coisas, é isso? Aí até lá a gente pegou coisas típicas mesmo, que no Woodstock eles até montavam um monte de barracas assim, aí colocavam uns panos assim por cima da barraca, até mesmo para se garoasse e não entrasse na barraca. Foi muito legal. E daí anos 70, movimento hippie, tem que falar de Woodstock. Sim, óbvio. O Woodstock também, um dos maiores concertos ao ar livre que teve, onde as pessoas buscavam, lá em Woodstock, eles buscavam paz, amor. Eles abriram a discussão, né? Sim. Um movimento que modificou uma geração, não é? Sim. E a partir dessas pesquisas do conhecimento adquirido, eles conseguiram trazer essa para a realidade, né? Qual foi a herança que o movimento hippie deixou para que eles vivenciassem ainda hoje, né? Nós estávamos falando das pulseirinhas, eles trouxeram para o Encontro Cultural as pulseirinhas e foi o maior sucesso também. Então, também é uma realidade que permaneceu, né? Um costume da época dos hippies que prevaleceu e até hoje a gente usa as pulseirinhas, enfim. Professora, e eles estavam falando também essa ligação com os pais, né? Isso. Porque o papel da escola não é somente a escola isolada, né? Ela precisa desse apoio da família. A família também ajuda a educar, né? Isso. E à medida que você junta um tema que agrada pais e filhos, a chance desse trabalho ter sucesso é muito maior, não? Isso. Os pais são muito participativos, né? A família realmente veio para a escola para trabalhar conosco e o resultado foi que a gente conseguiu unir a vivência dos pais, a pesquisa deles, né, a atualidade. Os pais motivaram demais o trabalho deles. No dia da montagem, os pais estavam ali presentes, motivando, vai dar certo. Eles montaram um acampamento, os pais chegaram, foram os primeiros a sentarem lá para assistir a apresentação. Então, a gente vê a diferença, né, o quanto é importante a família realmente participar e estar ali
ali dando todo esse apoio para eles. Vamos ver, então, imagens no VT6. Enquanto isso, vocês podem comentar como é que vocês prepararam o stand de vocês. Até barraca. Olha lá que Sim. legal. Tá bem caprichado, hein? A gente montou... Para a gente montar a barraca, as coisas que a gente pensou também na hora, nós mesmos nos surpreendemos ao pensar tanta coisa, ver que estava tão decorado assim. Ficou bonito, hein? Sim. Ficou bonito. Obrigada. Olha lá. Não, o que mais que tem lá? Fala um Os pouquinho. coletes, as batas, olha ali que interessante, o óculos, olha só. Muitas pessoas que iam lá no nosso trabalho elogiavam a beleza do trabalho, tiravam foto na Kombi, que a gente deixou para eles tirarem fotos. Já tem uma Kombi. Tinha lugar para tirar foto. E a gente também serviu chá para representar alguns costumes que eles tinham na época. A gente serviu junto ali na mesa. Vocês foram vestir... Essas roupas foram todas do seu pai? Não, todas a gente comprou, mas a gente comprou foi a coisa mais rápida para a gente achar. Eles pensaram até em trazer um clima de natureza para o trabalho deles, e aí eles trouxeram aqueles difusores de ambiente com um cheirinho de citronela. Então, quando você entrava ali no stand, sentia aquele cheiro, sentava no chão, eles tinham violão, então foi um clima bem envolvente. Foi bem gostoso. Qual é o aprendizado que vocês conseguem passar dentro de um trabalho desse? O que é o mais importante? São várias coisas. Você vê até a parte de sentir, né, a ambientação. Como é que fica isso no sentido de educação? Então, a troca é muito rica, porque para muitos o movimento hippie, muitos não sabem o que foi realmente, né, o que aconteceu. Então, quando passavam ali pelo ambiente que eles estavam, todos queriam parar, né? O horário tinha acabado já da apresentação e ainda tinha gente querendo ouvir o que eles tinham para falar. Então, com certeza, o objetivo que era passar esse conhecimento, ele foi, com certeza, atendido, porque todos queriam ouvir, todos queriam entender o que era aquele movimento, por que tinha aquele cheiro, por que tinham as pulseiras, por que era sentado no chão. Então, todos que saíram dali saíram conhecendo um pouco mais sobre esse movimento. E a gente queria conhecer um pouquinho também, né? Eu queria saber o que foi esse movimento hippie, porque eu não vivi naquela época, não sei do que se trata. A gente não tem a menor ideia, então a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho o que foi esse movimento. O que foi esse movimento? Quem quiser falar. O movimento hippie, ele aconteceu entre as décadas de 1960 e 70. Ele continuou após esse tempo, só que ele foi perdendo forças, ainda mais depois, após o final da Guerra Fria. Foi um dos períodos de maior bipolaridade política do mundo até hoje. Eles contestavam muito tudo isso. O lema deles era tipo, por que é assim as coisas? Por que a gente tem que seguir tudo isso? Eles sempre queriam contestar. Eles também eram contra todos os tipos de preconceito, como por que um homem não pode usar o cabelo longo? Ou por que, né, o homem tem que usar o cabelo curto? Eles contestavam tudo e tentavam mudar a sociedade. E era a geração Paz e Amor, não é isso? Eles ficaram conhecidos por esse nome porque eles lutaram com todas as guerras, com manifestações e etc. E foi na época, né, justamente da Guerra Fria e um período importante, né, que exigia paz, eles queriam paz. Sim. É isso? A Guerra do Vietnã, ela foi uma guerra que eles fizeram muitas manifestações e influenciou muitas pessoas a entrar nesse movimento também. Eles contestando a guerra, né? Sim. Não faça guerra. Né? Paz e amor, tipo, sintetiza bem o que eles pregavam e tal. Eles mostravam para a sociedade. Aconteceu principalmente onde? Nos Estados Unidos, né? Começou aonde? Nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Até mesmo o Woodstock foi nos Estados Unidos mesmo. Também tiveram vários ídolos do movimento hippie. Por exemplo, o escritor alemão Hermann Hesse, que contava sobre as suas meditações nirvânicas e sobre suas histórias orientais. Também o Dom Juan, que se tornou um mestre no caminho do conhecimento, e Dylan Thomas, que se tornou um rompedor de regras, que não seguia nenhuma lei. E também, uma das principais... o estilo de música predileto dos hippies foi o rock. Por exemplo, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, muitos deles foram grandes influenciadores para criar manifestações contra o governo, contra as políticas que existiam nos Estados Unidos, também para criar várias manifestações em geral. E como eles agiam no palco, também pode ser
uma forma de manifestação, assim como as letras das músicas e como eles se vestiam, como eles atuavam no palco. Agora você vê, né, é um dado de realidade muito diferente, né? Hoje você tem a visão aí dos blogueiros, que são os grandes influenciadores, né, na mídia digital, né? Aí você vê, aí você está falando faz um recorte, puxa lá para os anos 70, aí você tem Janis Joplin, né? Outro contexto, quer dizer, a música, eles eram protagonistas de uma música de protesto, né? Então isso é que é interessante, uma realidade muito diferente, não é? Não, totalmente diferente, porque eles viviam totalmente diferente como a gente vive hoje, sem tecnologia, eles cultivavam o ambiente, eles pregavam o amor, eles pregavam a paz. E a representação que vocês fizeram das barracas é porque justamente isso, eles ficavam acampados, é isso? Sim, eles ficavam principalmente acampados no Woodstock lá, que foi um dos maiores concertos de música também. E aí, justamente foi essa mudança mais drástica. Foi um movimento que demorou muito tempo, não? Não, foram apenas 3 dias desse movimento. Engraçado, né? Como 3 dias modificaram totalmente, né? Uma história e foram impactantes na vida das pessoas, na vida dos jovens e do mundo, né, Malu? Do mundo. Você tem aí uma nova realidade, né? E você lembrou também do contexto da guerra do Vietnã, né? Isso foi muito decisivo, porque eles queriam paz, eles não queriam que as pessoas morressem, né? Eles eram totalmente contra as guerras, eles faziam manifestações contra. Mas isso nesses 3 dias só, é isso? Não. Não, do movimento como um todo, Sim. né? Sim, na década de 1960 e de 70, que houve um movimento em maior função. De 60 a 70, quer dizer, o Woodstock simbolizou o movimento todo. E aí, vamos dizer, ele jogou essa semente, né? O Woodstock jogou a semente. E daí começa a reverberar pelo mundo inteiro, né? Das mais diferentes configurações, cada país viveu de uma forma diferente, mas era um movimento que vinha na contracultura, né? Eles não queriam, de jeito nenhum, com a ordem, eles queriam contrariar a ordem estabelecida. Sim. É por aí, professora? Isso mesmo, esse movimento de contracultura, eu acho que foi o que despertou nos alunos essa rebeldia, essa inquietação, querer mudança, né? Poder expressar esse desejo de mudança. Eu acho que foi isso que impulsionou o grupo a decidir por esse tema. Eles falaram, teve um movimento assim, alguém já lutou por paz, uma coisa tão simples, eles queriam apenas paz, amor e não queriam mais guerras. Eu acho que isso que despertou nesse grupo o interesse maior pelo movimento hippie. Não, e também um movimento que faz e que você aprende do ponto de vista histórico também, né? Porque a história ela vai num crescente e tudo mais, depois ela é cíclica, né? E aí vem esses movimentos que é para dar uma sacudida na sociedade, contestar os valores, né? E como é que vocês levam esse aprendizado assim para dentro da sala de aula, assim? Como é que a professora orienta? O que vocês vão aprendendo? Porque vocês vão pesquisando e vão descobrindo. E aí começam a surgir as dúvidas. Como é que é essa relação com a orientação, o professor em sala de aula? Todo mundo aqui entrou em um grande debate. Todo mundo, então, começava... ele tinha uma ideia, eu tinha uma outra, ele podia ter outra. A gente questionava. Às vezes, não sempre era a mesma ideia, mas a gente sempre conseguia entrar num conceito dessa ideia. Quem foi a ideia de colocar o cheiro? Cheiro foi meio que de todo mundo aqui. Porque todo mundo pensou... Primeiro, a gente queria um incenso. Como não podia incenso, então a gente falou... A coisa mais parecida com incenso era o quê? Era aqueles aromatizadores, né? Que a gente colocou mesmo. O Diego, e também puxando para o seu lado também, como é que foi esse teu aprendizado também na confecção do trabalho? A gente aprendeu bastante fazendo esse trabalho, mesmo o trabalho individual que a gente teve que fazer. A gente entrou em acordo, todo mundo teve uma ideia e no final a gente entrou em acordo e foi isso. E é sempre o que a Cecília fala também, né, Silvia, que o importante é esse conflito de ideias, mesmo em grupo, porque daqui a um tempinho vocês já vão começar a enfrentar isso no mercado de trabalho, aprender o processo de seleção. Ela estava explicando que começa assim, né? Você precisa fazer um trabalho em grupo e tudo, e conviver mesmo em grupo, né? Então, você já vai adiantando o expediente, né?
Isso foi um grande aprendizado para vocês, né? Sim. A gente acha que é um grande aprendizado para todo mundo, inclusive para as pessoas que visitaram o stand, da gente compartilhar essa contracultura, dos pais que ajudaram, das famílias, inclusive para os orientadores, que a gente está trazendo uma coisa, resgatando uma cultura, já é um pouco antiga até, mas eu acho que é muito importante para todo mundo que se envolveu no trabalho. Me fala uma coisa, e as músicas? Quais foram as músicas que vocês escolheram da época? A gente fez a seleção de algumas músicas, cada um escolheu uma música para tocar no stand no dia. Eu escolhi a Purple Haze, do Jimi Hendrix. Eu escolhi a Hey Jude, dos Beatles. Olha! Eu escolhi Imagine, de John Lennon. E eu escolhi Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Uau! Quer dizer, vocês também pesquisaram os cantores da época? Sim, vários, como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, The Who, John Lennon, Joe Cocker e Bob Dylan foram um dos maiores expoentes da época do movimento hippie. Sim. É verdade, né? Tiveram Nossa, e grande vocês influência. conseguem falar, tipo assim, qual, vocês ouviam as músicas e vocês conseguem se identificar mais com qual? A gente se identifica mais com as músicas que comentavam sobre o Woodstock, que foi o ápice da era contracultural, que era o movimento hippie. John Lennon foi mais pro lado da paz, né? Pregando a paz, é isso? Foi. Tanto é que nessa música de Imagine, ele... Você escolheu Imagine. A Imagine é totalmente paz, né? Imagine, ele fala totalmente sobre, tipo, estou lembrando daquela pessoa, tipo, fazia, uma história na minha vida, tipo assim. Imagine um mundo, né, sem guerra. Exatamente. Também, né? Bem... E você? A tua música preferida nessa época que você escolheria, que hoje você colocaria na sua playlist? Seria qual? Seria Hey Jude, que pesquisando e vendo, eu achei essa música e eu acabei gostando dessa música. Aí eu escolhi ela. Beatles, né? Vocês gostam dos Beatles? Nossa, é muito bom as músicas dele. Dos Beatles era incrível, o ritmo da música, o que ela significava pela sua letra. E era maravilhoso. Demais, Até hoje, quando a gente escuta uma música dele, na hora você já sabe, nossa, isso daí é dos Beatles. Você eu pensei já fala que se fosse falar na hora, eu já vou dançar. Exatamente. Já fica com aquilo na cabeça, fica cantando depois. Mas você vê, né, o valor da arte, né, da música, de verdadeiros ícones, né, da música, né, que ficam, né? Nós estamos falando de quantos anos atrás, né? Anos 70, e, no entanto, lembrando de Imagine, né? E a música do Gabriel, qual é? Escolhi a Purple Haze, de Jimi Hendrix, mas eu acho que hoje eu preferiria a Hey Jude, dos Beatles, do John Lennon. Muito bem, parabéns para vocês, viu? Olha, estava lindo o stand. Por falar, os hippies também trouxeram muita experiência para a gente, não só para mim, mas também acho para o grupo todo, como eles influenciaram na sociedade, com suas músicas. E quando nos passaram o tema música e sociedade, a gente já falou, nossa, vamos colocar os hippies, é o tema certo para o nosso encontro cultural. Então, a gente já tinha na hora a ideia de colocar o movimento hippie para a gente comentar no encontro cultural. Que legal. Professora, parabéns, viu? Obrigada. Realmente foi um trabalho muito bacana. Você ficou orgulhosa, né? Muito orgulhosa. Eu acho que o empenho que foi dedicado valeu muito a pena, pelo conhecimento, pela bagagem que eles trouxeram e que, com certeza, eles vão levar daqui para frente, né? Tanto conhecimento musical, quanto do trabalho em grupo, das divergências de um grupo para se trabalhar e, enfim. Foi muito prazeroso trabalhar com esse grupo e eles realmente surpreenderam. Foi muito bacana. Quero agradecer a Daniela aqui, ao Diego, ao Gabriel, ao Guilherme e ao Igor. Muito obrigada, meninos. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua mostrando mais encontro cultural. Um instante só, até já. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Divulgar as mensagens que as músicas transmitiam durante a Guerra do Vietnã. O próximo grupo, que já está aqui, mostrou que, apesar das guerras levarem sofrimento e destruição, canções belíssimas foram criadas na época, como forma de protesto contra as ações dos Estados Unidos no Vietnã.
A influência do gênero rock, a música independente, o movimento hippie na Guerra do Vietnã e ambientar o público ao momento histórico foi o trabalho desse grupo. Muito obrigada a todos. Quero começar apresentando aqui o Arthur Gonzalez Magdaleno. Tudo bom? Sim. Tudo bem. Eric Boer Correia. Isso. Oi, Eric. Guilherme Prado Cabral. Sou eu. Henrique Hideki Miyashiro. Eu. E Henry Rodrigues Kinoshita. Oi. Oi. Bom, e quero apresentar também a professora Diana Simões Ferreira, a senhora que foi orientadora do trabalho, né, Exatamente. professora? Que bacana. Então, vamos começar, professora, explicando como é que foi a escolha desse tema, música durante a Guerra do Vietnã. Como é que foi? Tema forte, né? Tema forte. Tema bastante te forte. surpreendeu quando chegaram com esse tema? A princípio, sim. E aí depois, quando os alunos foram comentar o porquê, né, que eles escolheram, eu achei interessante. Um deles comentou comigo que, diferente das outras músicas de protesto, essa daí, quando ele fala da guerra, ela é bem anti-guerra. Tá. Né? Então, ela fala das coisas que aconteceram lá, né? E ela é bem anti-guerra. Muito bem. Que era o outro lado da história, né? Exatamente. Bom, meninos, então vamos agora começar com vocês explicando como é que foi a escolha desse tema, então, pegando aí a mesma pergunta como gancho. Pode começar por você? Vocês querem apresentar? Querem falar cada um? Vocês querem? Acho que apresentar. Porque vocês fizeram uma apresentação durante o encontro cultural, sim, né? sim. E aí, quando as pessoas vão no stand, a gente já mostrou aqui para vocês, chegam no stand e vocês vão contando, cada um conta uma parte. Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre o tema, que é música durante a Guerra do Vietnã. Vamos lá. A Guerra do Vietnã, ela foi, por sua maioria, televisionada pelos Estados Unidos e teve como resultado aproximadamente 58 mil soldados americanos mortos e 1,1 milhão de soldados vietnamitas mortos. Então, o conflito aconteceu por causa da diferença política dentro do Vietnã, onde o norte era comunista e o sul era capitalista. Então, em 1954, eles decidiram dividir o país temporariamente, entre norte e sul. E em 1959, os Vietcongs, que eram os guerrilheiros comunistas do Vietnã do Norte, atacaram uma base americana no Vietnã do Sul. Contudo, esse conflito só se intensificou em 1964, com a morte do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e a posse de seu vice, Lyndon Johnson, no ano seguinte. Neste mesmo ano, ocorreu a primeira tentativa de invasão dos Estados Unidos, que por sua vez foi mal sucedida. Em 1969, o Vietnã do Norte tentou invadiu, a base americana no Vietnã do Sul e o Vietnã do Sul também. E esse, com certeza, foi um dos momentos mais sangrentos de todo o conflito. Então, a grande quantidade de baixas dentro da guerra gerou indignação da população americana, que foi aí onde começou os primeiros protestos. Eles começavam com pedidos para a volta dos soldados e, posteriormente, o fim da guerra. E, enquanto isso, os gêneros musicais folk, country e rock começaram a se politizar e deram início às músicas de protesto, que tinham como objetivo o fim da guerra. Essas músicas de protesto ganharam universidades, manifestações e até paradas famosas e se espalharam pelo mundo inteiro, levando consigo a ideia de contracultura, que é como uma rebelião quando você vai contra a maioria. Esses acontecimentos foram cruciais para os Estados Unidos assinassem o Acordo de Paris, que por sua vez previa o cessar-fogo e vitória do Vietnã Norte. E esse foi um breve resumo sobre como a música conseguiu parar esse grande conflito do século XX e salvar várias vidas. Muito bem. Nós temos, Olha, inclusive, que aula. fotos, né, depois dessa aula, o VT7, para vocês falarem um pouquinho do stand. Como é que vocês prepararam esse stand? Vamos colocar o VT7. Quem que criou? Ah lá. Vocês estavam caracterizados? Fala um pouquinho. Bem, cada um de nós, a gente pegou coisas em casa para caracterizar o cenário, como tem um capacete ali no banco, CDs, discos, os cartazes que a gente propriamente produziu. E é isso, a gente no computador, a gente deixou umas músicas da guerra. Nossa, que capricho que tá isso, hein? Olha, dá uma congeladinha na imagem, Tana. Olha só, Olha e também o colete também, né? As roupas, onde vocês arrumaram as roupas? A maioria das roupas a gente tinha em casa.
Eu, por exemplo, tinha a camiseta camuflada, o Guilherme aí também tinha uma camiseta camuflada. O Eric, ele tinha um colete que... É do seu pai? Eu não lembro. Não, é de Airsoft. É de Airsoft. Airsoft é um jogo. Tá. E em relação ao banner, o banner está muito bem produzido ali. O que vocês colocaram ali de importante? Bom, a gente falou nossos principais objetivos e... Descrição de como foi feito o trabalho, e a gente adicionou algumas imagens da guerra mesmo. Sim. Então, como que foi feito o trabalho? Conta aí pra gente. Bom, eu comecei a gente começou a planejar o banner com... a gente tinha o template do banner na escola já, e a gente apenas deu uma melhorada nele, botando o plano de fundo camuflado, botando mais imagens, alterando as fontes e fazendo as descrições e o objetivo do trabalho. Ô, Arthur, eu queria saber o que te surpreendeu no trabalho? No começo eu achei que o tema fosse um pouco preso demais, não tivesse muita coisa para falar sobre. Recortado demais ali, né? Só na... Muito específico. Isso. Só que conforme a gente foi fazendo pesquisas e falando um pouco de como seria o trabalho mesmo, eu vi que tinha bastante assunto para falar. Sim. Para você também, como é que foi? O que foi a grande surpresa para você nesse trabalho? Bom, eu achava que, como é uma guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã, eu não achava que teria muitas informações aqui no Brasil. Mas eu descobri que tem bastante informação até. Tem até músicas bem famosas que foram feitas aqui no Brasil também. E eu queria saber que músicas são essas que são as músicas durante a guerra do Vietnã. Como é que a gente separa isso? Como é que a gente agrupa isso? Em termos de música mesmo. Como é que vocês fizeram essa seleção? Então, a gente pesquisou as músicas na internet durante a época e a gente pesquisou também artistas famosos que, na época, criaram esse tipo de música contra a guerra. Durante o período da Guerra do Vietnã, existiram festivais e vários outros protestos que deram origem às músicas de protesto. Qual foi, quando vocês escolheram essas músicas, vocês se preocuparam com as letras? Quais foram os principais cantores, né, que foram um marco dessa época? Sim, as letras eram muito importantes. A gente sempre lia as letras da música para entender o que eles queriam, a mensagem que eles queriam passar. E a gente escolheu essas porque a gente achou que a letra era muito profunda e falava muito dos protestos. E que músicas são essas? Estou curiosa. Alguém lembra do nome? Acho que é Clearance Revival, Fortnite Sun. Tem uma que é The War Drag Zone. E tem alguma outra que eu não lembro muito bem o nome, mas é dos Engenheiros do Havaí. Outra que eu lembrei agora é Give Peace a Chance, do John Lennon. Essas foram as 4 músicas que a gente pegou. E vocês apresentavam no stand? Como é que era? Vocês deixavam tocando? Após a gente fazer a apresentação, a gente mostrava as músicas para o público, né? Porque quando entra a música também, aí já, vamos dizer, a gente vem falando aqui ao longo do programa, né? Essa questão mesmo da música, do tema, né? Música e sociedade. E a hora que você coloca esse ingrediente da música, a sociedade tem sempre um efeito ali, né, professora? Sim. Inclusive, as músicas que eles selecionaram, 2 delas contam a história de soldados que foram para lá, ou que nem a Nacional que tem, né? Um garoto. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles. Vocês colocaram essa? Sim. E todas elas fazem essa menção, né? Para mostrar o lado não tão positivo, não, o lado mais negativo da guerra. O que te surpreendeu no sentido assim, quando você vai fazer uma pesquisa como essa, tem curiosidades. Sim. Puxa, aconteceu isso naquela época. Tem alguma curiosidade que você possa contar para a gente?
Tiveram alguns festivais muito famosos, né? Mudaram a história. Mudaram a guerra, também criaram gêneros musicais, tipo os movimentos hippies, partiram daí. O Festival Woodstock é um desses. Woodstock, né? Sim. Você vê que tudo tem um contexto, né? Porque você vê, aí vem a guerra, né? Morte de pessoas, aí chega uma música, aí chega o artista, né? Quer dizer, a sociedade... Faz parte de um cenário. Precisa ter a guerra para ter o movimento, para ter a mudança. É ou não é? Né? Faz parte de um movimento mesmo, parece que do universo. Tem que acontecer o caos para ter o jovem lá reagindo, para formar uma nova geração, para mudar o costume. Né? O que vocês aprenderam nessa pesquisa de vocês em relação a isso? A gente aprendeu que as músicas não são só tipo sons, elas podem realmente influenciar as pessoas. As músicas mudaram a história da guerra, elas fizeram a guerra acabar. A gente percebeu que as músicas são muito importantes nisso também. As músicas fizeram a guerra acabar? As pessoas começaram a escutar, a população dos Estados Unidos inteira falava para terminar a guerra, que queria a paz, eles acabaram acabando a guerra. Olha que dado importante. Eu não sabia disso. Que a música foi fundamental para terminar. Porque aí começou o movimento de todo mundo. Nós estamos cantando, tem a revolução, os jovens falando e peraí, vamos acabar. Né? Não, e o contexto, assim, a sociedade clamando, o mundo pedia e tudo mais. Mas eu não sabia que a música tinha tido esse componente tão decisivo, né? Acabar com a guerra, né? E por causa dela, muitas vezes, né, quando a população se une, né, o mundo começou a olhar, né, para essa guerra insana e de repente os governos foram pressionados. É por aí? Por aí, mais ou menos. As músicas elas deixaram os Estados Unidos bem pressionados a acabar a guerra. Que esses protestos vinham principalmente dos Estados Unidos, de famílias que queriam os filhos, maridos de volta da guerra, porque eles estavam recrutando todo tipo de gente para ir lutar na guerra. Estavam recrutando todos, não tinha exceção. E aí as mulheres, as famílias começaram a reclamar: eu quero meu marido de volta, eu quero meus filhos de volta. Foi isso? E aí, com eles cantando as músicas de protesto, acabaram pressionando os dois países e eles chegaram num acordo de acabar a guerra. E olha que interessante, né? A sociedade, né? Quando ela se mobiliza, você vê mundialmente falando, né? Ela acaba com uma guerra. Quer dizer, a gente já vê, né, ao longo da existência, né? Você vê tanto a guerra, ela chega de repente e é um movimento muito forte. Mas quando a sociedade também se mobiliza e mundialmente falando, ela consegue conseguir esse resultado, né? Eu não sabia que a música tinha tido esse poder no sentido da guerra. Agora, em relação à guerra do Vietnã, o recorte histórico, vocês tiveram que pesquisar? Vocês aprenderam muito sobre isso? Sim. Durante o terceiro bimestre, se não me engano, a gente aprendeu bastante sobre a guerra do Vietnã e a Guerra Fria em si. Também. O que foi a guerra do Vietnã? De história. Ela estava na matéria de história. Sim. Junta 2 ou 3 matérias, é isso? Para fazer esse trabalho também? Não exatamente, é que é um trabalho mais geral mesmo. Sim. Só que a gente no terceiro bimestre aprendeu sobre a guerra do Vietnã entendi. E usou também para o encontro cultural. Isso influencia, professora? Quer dizer, vocês, de alguma forma, o que está sendo dado influencia na escolha do tema? Então, na verdade, no caso desse grupo, influenciou e ajudou bastante, né? Que eles já tinham um bom embasamento teórico em relação à guerra, né, do Vietnã, não em relação à influência da música na sociedade, né, que era o tema geral, mas ajudou bastante esse grupo. Quer dizer, eles vêm lá de um aprendizado da guerra do Vietnã, já tinham olhado aquela história, aquilo começa uma sementinha. Isso. Aí vamos lançar um tema para essa pesquisa, para esse recorte histórico que vocês estão fazendo, né? E aí eu queria saber, o que foi para você a guerra do Vietnã e a Guerra Fria? A Guerra Fria não foi sangrenta como a Guerra do Vietnã, né? Porque a Guerra Fria começou quando os dois países estavam brigando mais pela industrialização. Estados Unidos e a União Soviética. Que era comunista e os Estados Unidos capitalista. Eles tinham ainda muito a ideia de que um era melhor que o outro. Tanto que
em cada país, eles mostravam muito como se o país deles fosse superior ao outro. Qualquer coisa que eles fizessem, eles falavam em jornais como se fosse algo muito superior do que realmente foi. E tinha até blefe, né? A corrida espacial, né? Que aí eles foram fazendo, cada um defendia o seu lado, né? E a guerra do Vietnã, o que é que é uma guerra mais sangrenta, portanto? Foi uma guerra mais sangrenta, porque Ele que sabe mais? ele é o mais histórico. Por favor. Bom, a Guerra do Vietnã foi... Porque, tipo, a Guerra Fria foi basicamente uma guerra por zonas de influência. Realmente não rolaram conflitos. Porém, nesse meio aí, aconteceram esses combates nos países para tentar tomar. Foi um dos, né? Foi um dos. Tiveram a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, tiveram Camboja, Laos, vários países no meio disso aí. Quer dizer, foi um momento que vocês escolheram onde tinha guerra em todos os lugares, né? O mundo estava em conflito e no meio disso tinha música. E o que eu achei tão bacana, eu vou ser bem sincera, a gente recebeu aqui vários grupos, nós estamos fazendo, né, um show de encontro cultural, porque cada tema é interessante. Agora, eu confesso para vocês que o tema de vocês me chamou a atenção, porque é um recorte muito importante da época, né, onde a gente só tinha guerra, destruição, sofrimento, e vocês enxergaram música, né? Então, isso foi muito bonito. Achei muito poético da parte de vocês enxergar música e escolher esse tema. Não sei de quem que foi a ideia de escolher esse tema. Foi do grupo. Foi do grupo em si, pois a gente aprendeu no terceiro bimestre, a gente se interessou e todos nós gostamos de rock, então a gente acabou fazendo sobre a Guerra do Vietnã. E puxar também por essas... na música, vocês puxaram mais pela letra, a melodia? O que impactou vocês para falar da música em relação à guerra? O que foi mais impactante foram as letras, que chamavam a atenção pelo pedido de paz mundial. Isso não só no Brasil, né? Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas principalmente nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estavam em guerra contra o Vietnã e as músicas partiram de lá. O tom mais forte? Sim, foi nos Estados Unidos, o tom mais forte. Foram onde que a maioria das músicas foram lançadas. Que repercutem até hoje, né? Até hoje essas músicas são um sucesso, até hoje remetem a uma época e as pessoas, você vê os próprios Beatles, né? Quer dizer, estão aí na ordem do dia, né? E puxando até pelo tema do sentimento também, né? Porque num momento como esse, você vê retratando as esposas que ficavam, né, longe dos seus maridos que iam para a guerra. Então, não é a força das mulheres, né? Não é necessariamente só esposas, filhos, e não só necessariamente longe, como muitos soldados, como ele falou no começo da apresentação, morreram lá por causa da guerra. Quantos foram? Vocês deram dado que morreram? 58 mil dos Estados Unidos e 1.100.000 vietnamitas. Nossa! É muita coisa, realmente. Então, mas aí você estava falando, né, que a gente não esquece, são verdadeiros hinos. É verdade. Ícones, né? E, no entanto, mas por quê? Porque é num contexto também de muita dor, de muito sofrimento, né? E ali tem um sentimento envolvido. E quando tem esse sentimento envolvido, a gente não esquece, né? Porque você vê, mesmo em outros momentos, a Torres Gêmeas, né? Da época ninguém esquece. Por quê? Porque é um contexto de emoção. E toda vez que tem uma emoção envolvida, seja ela positiva ou negativa, a gente não esquece, né? Acho que é um pouco por aí mesmo. Muito bem. Agora alguma coisa para finalizar? A gente está chegando no final. O que vocês aprenderam disso? Gostaram? Que vocês já estão no oitavo ano, então? né? Agora tem o 9º ano aí preparado. É surpresa ainda o tema, mas cada vez vocês vão evoluindo mais, né? Sim. O que fica desse trabalho para você? Bom, fica bastante informação sobre como a sociedade consegue parar uma guerra, a sociedade consegue fazer coisas inimagináveis. Ela consegue fazer bastante coisa boa. Muito bem. O poder da sociedade, né? Sim. Isso mesmo. O que fica para você? O quão a música é influente. Porque se você perguntar para alguém, o que a música significa para você? Pode ser até que ele fale que é uma coisa que motiva ele a continuar, mas chegou em proporções tão grandes que parou uma guerra, salvou milhares e milhões de vidas até. Exatamente. Para você, o que ficou esse trabalho? Para mim também é a importância da música, porque muitas vezes a gente pode pensar que música é só entretenimento
é só por diversão. Mas, às vezes, ela também pode ter um significado profundo, que nem o antiguerra. Nossa, e que significado, né? Para você, o que significou esse trabalho, esse momento? Significou praticamente as músicas, porque elas realmente pararam a guerra com as suas letras e fizeram uma repercussão mundial, todas as músicas, e eu achei muito interessante isso, porque as músicas podem parar até uma guerra. Até uma guerra, né? Até uma guerra. E você? Isso aí, né? A poder e a influência da música foram capazes de conseguir parar uma guerra e influenciar a opinião das pessoas. Viu? Parabéns pelo tema, parabéns. Professora? O que fica, do ponto de vista pedagógico, o que é que fica para esses alunos na sua avaliação? Então, eu acho que esse trabalho, ele contribuiu em todas as disciplinas, né? Não só na de história, na minha também, que é de matemática, quando eles fizeram, né, toda a pesquisa. Matemática também? Por quê? De matemática. Então, mas aí, como é que... Vamos fazer o quê? Toda a pesquisa que eles fizeram, os dados, gráfico que eles contabilizaram, quantidade de pessoas, né, que tinham morrido na guerra. Então, acabou contribuindo também nessa parte. E quanto à música, né, ela mostrou que a música ela está nas situações mais improváveis, né? Que a gente pode imaginar, e essa grande influência, né? Olha que interessante, Silvia. Eu nunca imaginei que matemática pudesse ter a ver com um trabalho desse. Mas é verdade, porque a hora que ele contabiliza, faz gráficos ali, precisa da matemática. E está aprendendo matemática e lidando com algo que tem a ver com o trabalho. Muito bem. Gente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por vocês terem vindo participar aqui do nosso programa. Tá bom? Obrigado. Diana, obrigada, viu, por ter vindo. Quero agradecer o Arturo, o Eric, o Guilherme, o Henrique e o Henry. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Objetivo Liderança Absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Eles se apresentaram em várias atividades do Colégio Objetivo, no Sarau, na cerimônia de premiação de astronomia, no CLICO, concurso literário e no FICO. Alunos que compartilham a mesma paixão, a música. E para conversar... Já começamos com música. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu quero começar apresentando o Diego Seiji Araújo Tomi. Presente. Presente. E muito presente. Eric Max Kanashiro. Presente. Miguel Bragante Henriques. Presente também. Rafael Santos de Paula. Presente. Nicolas Eun Chu Sou. Faltou. Mentira, eu tô aqui. Cheguei. Meninas, então vocês são envolvidos com a música na escola desde sempre. E no Encontro Cultural vocês participaram de um grupo e eles de outro. Como é que... Queria que vocês explicassem. A de vocês foi a música dos anos 70? Isso. Como é que foi esse envolvimento com a música dos anos 70? Que músicas eram essas? Bom, o nosso grupo, a gente já tinha banda na época do Encontro Cultural, então a gente foi... A nossa principal influência, eu acredito, seja os anos 70, porque existem muitas bandas de rock, como, por exemplo, AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin, que são músicas que a gente gosta de tocar bastante e acredito que esse foi o nosso principal motivo para escolher esse tema. Com certeza, né? Vocês já estavam habituados, né? É isso? Fala um pouquinho da escolha do tema. Na verdade, quando a gente foi escolher o tema, foi uma confusão, né? Ficamos bastante tempo, né, naquela, o que a gente vai fazer? Se a gente vai tocar no dia, né, que a gente gosta muito de tocar. E aí, teve um dia que a gente acabou entrando no consenso. A gente falou, vamos colocar músicas dos anos 70. Nosso grupo, o objetivo, não era a gente sair tocando as músicas ou falando, singularmente de cada uma. A gente falava das bandas, de como aquilo revolucionou aquela sociedade da época, entendeu?
nesse estilo. Aí, enquanto isso, a gente colocava umas músicas de fundo da época, dos anos 70, assim, bem bacana, bem interativo, assim, para quem assistia. Muito legal. Como foi a escolha do tema para vocês? O tema era a influência da música nos anos 70 e eu acho que, como o Eric até disse, o principal motivo é a marca que a música desse ano deixou até hoje, como serve de inspiração para a gente, para a banda. Né? Sim. Influenciou uma geração inteira, né? Dos anos 70 também, né? A música, aliás, né? De tudo. Agora, Nicolas, eu queria saber para você, bebendo nessa fonte, né, usando uma expressão aí muito da música, né, bebendo nessa fonte dos anos 70, quer dizer, por que tem que ir lá atrás? Quer dizer, o que está sendo feito hoje não tem o mesmo valor cultural? Bem, eu acho que não, né? Não, né? Porque eu acho que, tem várias coisas do passado que são até melhores do que coisas que tem hoje. Uhum. Só que tem muita gente que não vê isso, né? Sabe, aquela inversão de valores. Só que opinião é opinião. Quer dizer, era uma música de mais qualidade, é isso que você quer dizer? Vocês que pesquisam bastante músicas, as músicas dos anos 70, por exemplo, a Bossa Nova, que você fez parte do grupo da Bossa Nova, são músicas mais elaboradas, como é que você vê? Eu acho que são músicas bem mais profundas, assim, né? Sei lá, que talvez que levam mais trabalho para fazer, né? Que tem letras, assim, talvez um pouquinho mais profundas do que a gente vê muito por aí, né? Você que está com o microfone, quer dizer, com o violão, a música dos anos 70, quando vocês escolhem, quer dizer, ela influenciou não só uma geração, mas também vocês? Influenciou você? Eu acho que com certeza me influenciou, porque principalmente quando eu era mais novo, eu não conhecia músicas dos anos 70 e algo do tipo. Mas então meu pai me apresentou algumas bandas, meu tio também, e aí eu fui gostando. E aí quando você para pensar, depende muito do seu gosto. Mas uma coisa crítica, assim, eu acho que as músicas dos anos 70 e anteriores nunca vão ser iguais às de hoje. Elas influenciaram, estão influenciando e acho que vão continuar influenciando, porque é uma coisa também técnica, como ele disse, por exemplo, de composição, de letras, de harmonia, que acho que hoje não tem, que hoje pode ser algo mais eletrônico, talvez mais parado, mais simples também, mas nada do tipo. Acho que nunca vai chegar aos pés do que já foi antes. Que é uma riqueza musical, você está falando? Sim. Do ponto de vista da melodia, da harmonia, tudo isso. Sim. Exatamente. Queria que você falasse também dessa influência que a música teve para você. Assim, quando eu era menor, a minha irmã... Eu gostava muito de pop, até um pouco de funk quando eu era menor. Aí a minha irmã, que ela gostava muito dessas bandas, ela me apresentou Starway to Heaven e Whole Lotta Love do Led Zeppelin. Aí eu fiquei muito louco. Falei, caraca, que doido aquela guitarra. Não sei, alguma coisa me fez me apaixonar por isso. E aí, desde lá, eu tenho ouvido muito e tenho curtido pra caramba. E a música também te ajuda, por exemplo, a estudar o estilo? Vocês estudam ouvindo música? Eu estudo. É mesmo? Por exemplo, hoje a gente teve a prova multi, aí eu estava estudando ontem, aí eu coloquei um Red Hot, que por mais que não seja da época, é um rock. Mas né? É música, né? É música. Aí, sei lá, me ajuda a ficar mais tranquilo, que às vezes eu fico muito nervoso para a prova. Fico, não vou conseguir estudar, aí a música me dá uma relaxada, parece que a matéria entra mais fácil. Olha que incrível. Muito bem. E você também? Mesma coisa? A música te ajuda no seu dia a dia? No dia a dia, com certeza. Sua playlist, quer dizer, não dá para viver sem música, né? Não. Todo dia, em qualquer horário, esteja lavando louça, arrumando a casa. Lavando o quê? Lavando louça, limpando a casa. Ou andando na rua, andando no metrô, nos ônibus. Tô de fone de ouvido o tempo todo. Só vem em casa, eu tô de fone de ouvido, assim, o tempo todo ouvindo música. Só para estudar mesmo que eu tenho que tirar, porque às vezes é tão boa a música que você só concentra nela. Concentração, né? Agora, o que vocês acham desse... geralmente vocês tocam, né? Vocês se reúnem, vocês resolveram montar uma banda, é isso? Eles são todos do 9º ano, né? Sim. E se juntaram para montar uma banda?
Quem vai contar? Como é que A história fez essa de parceria? vocês. Sim. Bem, Começou há muito tempo falar. atrás. Tá bom, então isso começou... Bom, acho que tipo esse negócio de juntar amigos, essas coisas começou no ano passado, quando eu comecei a tocar violão, né? Eu era iniciante ainda. Aí um dia eu fiquei, eu vou treinar um pouco depois da aula, né? Então eu levei o violão pra escola. Aí depois veio esse rapaz aqui, começou a tocar um Back in Black, aí chegou o Diego, ele ficou, nossa, que da hora, e começou a aprender a tocar também. Aí depois a gente começou a se juntar pra tocar ocasionalmente, a gente meio que formou um trio, né? Aí depois a gente descobriu que esses dois aqui, né, o Miguel e o Eric, eles também tocavam, e a gente chamou eles, né? Ficou, vamos montar uma banda. Foi isso. Olha, Silvia Vinhas, e pode ser que a gente esteja aqui diante de uma banda famosa daqui a um tempo, né? Porque é o objetivo da sorte, hein, gente? Olha só, grandes nomes já passaram por aqui, né? Que música que vocês gostam de cantar juntos? Podiam cantar pra gente alguma música? Escolhe aí. Solta o som aí, DJ. Vai, vamos lá. Solta o som. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desesperada, te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogar aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro o amor inventado. E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogar aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Jogado aos seus pés, com 1000 rosas roubadas, exagerado, eu adoro um amor inventado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Muito bem. Pode preparar uma que nós vamos encerrar com vocês. Eu não sei qual é. Ô, mas então Silvia, não quero mais continuar a entrevista, que agora eu só quero ficar cantando. Só não vamos quero. cantar. A importância da música para vocês. A gente tem, inclusive, o VT5. Vamos mostrar o VT5? Mostra o Encontro Cultural, geral. Isso são... vocês se apresentam em várias atividades, vários eventos aqui no Objetivo, né? Sim, sim. A gente tenta participar do máximo que der, né? Vocês participaram do FICO. Sim, a gente participou do FICO, do Clico, como você disse, na premiação também, mas como foi no início, assim, foi mais como trio, mas depois, assim, nos eventos como o FICO e o Clico, a gente começou a tocar como banda. A banda, na verdade, só surgiu por causa do FICO, né? Sim. Por quê? Assim, eles já tocavam, como eles já tinham tocado no acústico e no sarau, e eles queriam, tipo, algo maior, assim, tocar no FICO. Aí eles me chamaram, que eu tocava baixo,
e chamaram o Eric, que na época tocava teclado, e o Luiz, que era o vocalista. Aí o Eric começou a desenvolver Começou a treinar bateria. um interesse por bateria, e aí começou a tocar bateria. Sim, porque até na época a gente ficou desesperado, porque a gente se inscreveu no FICO, mas aí a gente não tinha baterista. E aí, faltando uma semana, ele conseguiu aprender a música na bateria e gravou, e a gente mandou pro FICO, e a gente conseguiu tocar Vocês lá. se inscreveram, quer dizer, vocês queriam participar, não tinha baterista, mas não tem problema. Qual que é o problema? Imagina. Inventava na hora uma bateria. Inventava na hora a bateria. É mesmo? Arranjava alguém lá. Mas você vê, né? Quando os aprendizados mesmo, né? Lidar com o improvável, o impossível, né? E lá criando, gente, mas que lá no FICO, quer dizer, quando vocês subiram no palco, porque lá é um palco, né? O palco. Não, e ali né? tá junto com a banda, com bandas. Como foi a sensação de vocês de participar? Nossa, acho que a primeira vez que a gente subiu no palco, tava eu e o Diego, a gente subiu no palco pra ver como é que era antes do show começar, assim. Não pode fazer isso, dá medo. A gente subiu lá, a gente meio que deu uma olhada lá, como é que era, a gente tava decidindo onde que cada um ia ficar. Tipo, e olhando do palco, olhando assim, tipo, a plateia assim do palco, assim, mesmo vazia, era uma coisa incrível, né? Porque a gente nunca tinha subido num palco enorme assim, desse tamanho assim antes, né? Aí quando começou eu fiquei um pouquinho nervoso. Muito nervoso. E vocês também? Nossa. Todo mundo ficou nervoso? Porque na hora, eu tenho a impressão assim, nunca passei por isso, mas tenho a impressão que dá aquela adrenalina, aquela coisa, mas depois quando entra é se soltar, é ou não é? Aí a gente se diverte. O que a gente fala você entra nervoso nos primeiros 40 segundos, depois é só diversão. Não é? Depois é só diversão. É sempre assim, toda vez que eu vou subir no palco, como eu falei, quando a gente foi tocar no Clico, eu falei pro Elon assim, eu não vou conseguir tocar. Isso faltava tipo 2 minutos. Eu falei, eu não vou conseguir tocar. Nervoso? Sim. Aí ele falou, não, você vai conseguir. Aí na hora que eu subi no palco, meio que esqueci de tudo. Você vê aquela plateia, você tá ali com seus amigos, fala, vamos tocar, vamos arrebentar, e é isso aí. E aí você vê, porque a plateia reage, Sim, né? sim. A sensação é maravilhosa, quando você vê que o público tá ali, junto com você, né? E também eu acho que ali você está também, por exemplo, sei lá, desse ano foi o Capital Inicial, né? Você está ali sabendo que o Capital também está, né? O Dinho está ali, o Dinho está ali olhando, né? E para isso, e ele já passou também pelos bancos escolares também. Tem uma coisa de identificação e admiração ao mesmo tempo, né? E responsabilidade, né? Porque deve dar um gelinho no estômago. Mas nesse, por exemplo, no Clico, vocês que escolheram o repertório ou pediram música para vocês? Não, a gente escolheu. Nossa, a gente demorou muito pra escolher, né? A gente tinha um monte de opção lá. A gente ficou trocando de música o tempo todo. E aí escolheram qual? Que eu queria ouvir. Pro Dia Nascer Feliz e Exagerado. Que a gente tocou. Qual que vai ser a última? Aí você que escolhe. Pro Dia Nascer Feliz, então pode ser? Agora, antes da gente encerrar, eu queria que cada um falasse, né, da importância realmente da música na vida de vocês. E dentro desse tema, música na sociedade, até que ponto a música realmente transforma a sociedade? Nós tivemos grandes temas aqui, falamos sobre a guerra do Vietnã, falamos sobre o movimento hippie, falamos sobre, a música pop, da humanidade, né? Toda essa transformação, a música parou guerra, né? Então, qual a importância de cada um de vocês, antes da gente terminar, da música, se a música realmente vocês acham que transforma a vida das pessoas? Começando com você. Tá, pra mim a música muda demais, pode mudar demais uma sociedade. Eu falo assim por mim primeiro, né? Porque às vezes a música consegue expressar de uma maneira muito firme, muito melódica algo que eu sinto e tipo consigo botar pra fora. Culturalmente, a música tipo é muito óbvio que muda tudo a todo momento, tipo com rock, com o próprio movimento hippie que você falou, música tipo Imagine do John Lennon, uma ótima clássico, mensagem, né? Uma mensagem de paz tipo muito bonita, então é isso. Muito bem. Você, música transforma? Nossa, isso aí sem dúvida. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Transforma muito uma sociedade, cara. Tudo, desde a maneira como as pessoas pensam, até como elas agem, interagem entre si.
roupa, tudo, né? Roupa, tudo, tudo. Aí você E escolhe. você faz uma comparação, você mesmo tira você suas compara. conclusões Exatamente, das essa é a músicas de conclusão. antigamente para de hoje. Muito bem. Você? Eu acho sim que a música influencia muito a sociedade e principalmente na maneira de interação das pessoas, como na década de 60, 50, o blues nos Estados Unidos, por exemplo, que era uma forma de protesto dos camponeses, né? Os camponeses, o movimento os negro para poder negro. se expressar contra o governo e tudo mais. E até mesmo hoje em dia, por exemplo, o funk no Brasil transformou assim toda uma sociedade. É verdade, muito bem. É verdade, esse passeio, né, que faz pelo blues, pelo funk, tudo acrescenta a própria bossa nova, o rock, né? Não tem não para estilo, né? Isso mesmo. Fala, Você? Nico. Bom, eu acredito sim que música muda a sociedade, né? Mas acho que influencia principalmente no próprio indivíduo, né? Da própria pessoa que escuta a música, porque vai que a pessoa tipo não está num dia muito bom, sabe? Aí a pessoa escuta uma música, pode ser uma música um pouquinho triste, uma música mais alegre, um rock, sabe? Uma música bem animadora, e a pessoa já meio que muda de humor, né? Ah, completamente, né? Sim. É, isso mesmo. E para você, transforma a sociedade, Bom, eu transforma as acho que pessoas? transforma com certeza a sociedade e principalmente isso começa sempre com os jovens. Então, por exemplo, você vê o movimento hippie, diversos movimentos em que a música tem uma grande importância, são sempre os jovens que começam com isso e às vezes isso passa também para os adultos. Com certeza. Então a gente pode estabelecer aí um contraste também com os anos 70, por quê? Porque os jovens daquela época, tanto os jovens quanto os adultos, eles gostavam desse tipo de música. Mas hoje são pessoas cada vez mais novas, procurando novos estilos. Então, eu acho que sempre vai se renovar, dependendo do que a sociedade precisar, o estilo sempre vai se renovar. Por exemplo, acho que o rock teve o seu tempo, agora acho que é o tempo do funk, mas também acho que com o passar dos anos os estilos vão se diversificando. E vão se eternizando, né? Porque vai passando o ano e a música vai ficando. Não importa que tenha tecnologia. Não vai ser esquecido. A música, ela vai esquecido. Tá sempre junto com a sociedade, né, ali, acompanhando. E também você vai de rock, Mamonas Assassinas, e pode tudo, né? Você vai fazendo toda essa salada, né? E que agrada a todo tipo de pessoa, né? Então... Muito bem. Então, a gente fecha aqui, né, Malu, o nosso encontro cultural. Nós mostramos vários grupos, foi uma experiência muito rica para nós também. Rica. Né? E eu acho aprendemos muito para o internauta, para as pessoas que estiverem em casa também nos assistindo, eu acho que vai ser uma oportunidade garantida dele ter acesso aí a vários tipos de música e o tema, finalmente, música e sociedade, né? O que ela ensina para a gente. E nós vamos terminar esse programa com agora para o dia Nascer Feliz. Eu acho que terminar em alto estilo, né, Silvia? Nascer Feliz. A gente sempre costuma falar que a educação é uma história sem fim, mas com música é melhor ainda, não é? Exatamente. Então a gente encerra o programa com vocês. Muito obrigada. Vamos lá. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito e que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja, só entende quem namora. Agora vambora, estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia, tudo em nome do amor.
Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora aqui, outra ali, no vai e vem dos seus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo músculo que sente. Me dê de presente o seu fim, pra quê? Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir. Pro dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Oh, oh, oh. Tchau, gente. Obrigada. Essa é a vida que eu quis.